Olá, bem-vindo ao The Doxers, podcast que você ouve agora, produzido pelo grupo da cadeira de Extensão em Filosofia da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal Fluminense, formado pelos impostores Brian Higgin, esse que vos fala, Davi Moura, Eduardo César da Silva, João Vitor da Costa Alves, João Vitor Passos de Abreu, Natan Rangel Gabrich e Pedro Henrique Pedrosa da Silva. No ar! Olá, bem-vindos ao podcast The Doxers, um podcast descontraído e educativo que vai tentar trazer algumas discussões de alto nível duvidoso sobre filosofia e arte, colocando nossos participantes para debaterem obras artísticas que se comunicam de alguma forma com pensamentos filosóficos de seus criadores. É um guia, na realidade. O que é isso, pelo amor de Deus? O episódio de hoje marca a nossa estreia nesse maravilhoso, encantado mundo dos podcasts e por isso resolvemos chamá-lo muito criativamente de Episódio 1. É um gênio, não? No nosso episódio de estreia, teremos as participações dos Silva, Eduardo César da Silva e Pedro Henrique Pedrosa da Silva, que irão falar sobre Dostoiévski e o relativismo. Só vai falando, irmão. Só vai falando. Tá, então pode ser. Faz silêncio aí. Eu sou Eduardo, eu sou um palpiteiro profissional em tudo que eu falo e... O quê? Sou estudante da UF nas horas vagas. O senhor acha essa piada válida? Não estamos aqui pra brincadeira. Oi, meu nome é Pedro Henrique Pedrosa da Silva, eu também estudo na Universidade Federal Fluminense e cá estou eu aqui nesse belo dia pra falarmos sobre filosofia. Será? Ok. A gente vai falar sobre o quê, Pedro? Henrique. O que você quiser, Pedrosa. meu amor. Ele é muito mal educado e é um moleque. A gente vai falar sobre Dostoiévski, o contexto histórico, político, social e econômico que ele se encontrava e dar umas bases palpiteiras em suas obras, como Memórias do Subsolo, Crime e Castigo e talvez Irmão Karamazov. Essa parte aí da fofoca filosófica histórica aí é com você. Eu vou falar das obras elas mesmas. Entendi. Então vamos começar fazendo um breve dado biográfico sobre o nosso querido Dostoiévski. Bom, ele nasceu em 30 de outubro de 1821, em Moscou, na Rússia. Ele era filho de um médico e a mãe dele era uma serva. Ele nasceu numa família devotamente religiosa, eram cristãos ortodoxos. E o contexto social histórico do Dostoiévski era turbulento porque se passava por inúmeras transformações sociais. Só de lembrar que, aos 30, 40 anos atrás, ocorreu a Revolução Francesa, em que a aristocracia perdeu seu poder e a burguesia emergeu 30, como 40 anos atrás ou em relação ao Dostoiévski? Eu estou falando em relação ao Dostoiévski, eu estou falando da data dele. Ok. Caiu a aristocracia e emergiu a burguesia como nova força dominante do poder. Bom, o Dostoiévski, quando jovem, ele vivia na época da Rússia, ela possuía um regime de servidão, onde os servos eles eram explorados pelos seus respectivos patrões, funcionários e tal, e ele militava contra isso, né? Ele era contrário e se juntou a então atividades revolucionárias no Círculo de Petrashevskis, onde geralmente eles militavam, distribuíam panfletos e liam literatura proibida, no caso revolucionária, né? Até que um certo dia, a polícia czarista de Nicolau I simplesmente descobriu, né, o endereço, a localização, e todo mundo ali foi preso e foi condenado à morte. Bom, e aqui entra, né, o grande fator-chave da mudança da vida do Dostoiévski, né, a virada dele, porque justamente quando ele estava prestes a ser assassinado, ou seja, prestes a acabar, com a vida dele acabar, o que ocorre? A pena dele é comutada na Sibéria. Ele passa, então, 4 anos de trabalho forçado na Sibéria, se não me engano, e 6 anos trabalhando como militar. Foram 10 anos. Então o cara foi lá, botou ele no paredão e chegou e falou: não, calma aí, era Brinks. Aí mandou ele pra Sibéria. Declarações infelizes dele. Mandou ele pra Sibéria. Isso foi também, foda, né? Então ele ficou na Sibéria com todos os tipos de pessoas, seja criminosos, de classe alta, classe baixa. Isso mudou a visão dele, né? Que é perceptível na segunda fase de sua obra, né? Então, contextualizando esse contexto histórico-econômico, quando ele sai da prisão, o que ocorre na Rússia? Ocorre a liberação dos servos feitas pelas reformas liberais de Alexandre II. Ele moderniza a Rússia com a entrada de certas tendências, podemos dizer assim, capitalistas, mudando assim toda a estrutura social e econômica que Dostoiévski captura na segunda fase de sua obra.
Eu acredito, né? Tudo aqui é doxa. Que a obra do Dostoiévski, principalmente nessa segunda fase dele, depois dessa tentativa aí de... Tentativa não, né? Essa suposta quase morte dele, é marcado por uma crítica muito forte ao relativismo moral, sobretudo. Então, em Crime e Castigo, a figura do Raskolnikov, que era basicamente um cara fudido que se achava intelectualmente superior a todo mundo, e ele decide que se ele matar uma senhora usurária, né, como se fosse o agiota lá do contexto, ele poderia usar o dinheiro dela para coisas mais elevadas, coisas melhores. Ele poderia fazer melhor uso do dinheiro dela do que ela faria. Então ele, através da razão, através do discurso racional, ele se convence de que o correto seria ele matar essa senhora. E, enfim, ele leva a cabo essa situação, mata a mulher e eu acho que é a irmã dela, né? Mata ela e a irmã. E a irmã. Só que não estava premeditado a irmã. A irmã apareceu na hora lá e foi junto pro saco. Eu acho ridículo pra caramba. Enfim. E aí, mesmo ele com essa racionalização, toda essa tentativa de justificar o ato dele e tal, ele entra num sofrimento inimaginável. E, além disso, né, mesmo outra pessoa tendo assumido o crime no lugar dele, ele continua sendo atormentado por esse ato. Isso me remete muito à noção cristã, por exemplo, como por exemplo em Santo Agostinho, a ideia de que a moral, Deus criou a moral e colocou ela dentro do homem. Eu acho que talvez o Dostoiévski queria colocar algo nesse sentido. Então, a moral é algo inato do homem, é isso que o Dostoiévski afirma? Parece que sim. E, bom, ele acaba se entregando, né? E esse viés cristão que parece haver aí na obra, também ele parece se completar no fato de que a redenção do Raskolnikov se dá através de um personagem que é uma prostituta, que na verdade ela é uma prostituta porque ela precisa sustentar o pai, que é bêbado, cachaceiro, fudido. E a redenção dele se dá por essa prostituta que demonstra o amor no sentido mais cristão possível, né? Não é um amor no sentido erótico, é um amor no sentido... É um ágape. Interessante. Bom... Remetendo, então, voltando agora aqui à biografia do autor, acho interessante adicionar que o Sigmund Freud, né, ninguém menos do que ele, né? Sigmund Freud, ninguém mais do que ele, se interessou muito pelo Dostoiévski, até pela conexão, né, mais especificamente, podemos, na obra do Dostoiévski, certa veia psicanalística, bem entre aspas, né? Por exemplo, O Homem do Subsolo, né, da teoria do ressentimento freudiano. E ele tem um texto bastante polêmico e criticado por muitos estudiosos, que é Dostoiévski, o Parricídio, onde ele analisa certos aspectos, vou remetendo assim novamente à biografia dele, em que o pai dele supostamente teria sido assassinado pelos servos e que isso teria traumatizado profundamente Dostoiévski. E na visão freudiana, isso explicaria muito posteriormente a adesão dele à religião e ao conservadorismo, uma vez que o pai czar seria essa figura, dessa figura encarnada, etc. Então quer dizer que o Dostoiévski hoje ele seria olavista e bolsonarista? Seria olavista e bolsonarista. Entendi. Bacana. Então, o czar seria essa figura do pai, a representação da Rússia no Ocidente. É um texto bem criticado, primeiramente, porque não se sabe, ao fato, o pai dele morreu assassinado pelos servos ou se foi pela bebedeira, né? Que o pai dele era viciado em bebida e tal. Então, nosso primeiro fato aí, né? Que o Freud fanfiqueiro, né? Vamos falar a verdade. Muito fanfiqueiro, né? Fez uma fanfic baseada numa fake news, assim. O senhor foi extremamente infeliz. E o texto dele também é cheio de coerências incongruentes. Você vê que, na própria biografia escrita pela filha do Dostoiévski, você vê que os fatos não se batem, né? Não bate os fatos apresentados nesse texto do Dostoiévski. É uma coisa muito louca, cara. Ele fala que o Dostoiévski era homossexual reprimido, alguma coisa assim, por conta dessa libido, um monte de coisa. Sem sacanagem.
É mesmo? E é desse jeito, é mesmo, porque é mesmo. É, sem sacanagem, o texto ele fala isso, que o Dostoiévski tinha o negócio da homossexualidade latente, freudiana. Tá no texto e tal. Cara, eu acho que eu tenho isso, sabia? Nossa, nunca percebi. Nunca percebi. Ah, que bom, agora eu tô revelando aqui pra você. Que lindo. É bom se assumir. É, né? Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. E você vai falar alguma coisa sobre obra ou vai ficar só nessa fofoca aí histórica? Não, é melhor a gente adentrar na obra, né? Aí eu passo a palavra pra você. Pra mim? Sim, né, meu amor? O que você acha? Você gosta do Homem do Subsolo? O que você acha dele? Gosto do Homem do Subsolo e também gosto especificamente dos demônios, né? Especialmente do Kirillov. Você já sabe o que a gente vai falar, né? Do super-homem, né? Digamos assim, a proto-Nietzschiana teoria do Kirillov, em certos aspectos. Como a do Ivan Karamazov também, um pouco. Sim, né? Essa ideia da transvaloração do... todos os valores. É. E nesse interessante aqui comentar, num adendo bem rápido, que tanto Dostoiévski e Nietzsche trataram do niilismo na sociedade ocidental, especialmente após a morte de Deus, né? Que é o diagnóstico feito por ambos. Esse negócio da modernidade, o avanço do capitalismo... O surgimento de novas ciências como psicologia, biologia, entre outros e tal. Então eu gostaria de passar a palavra novamente para o senhor. Você não precisa falar toda vez que você vai passar a palavra, não. É só parar de falar. Eu fiz pra chocar. Mas o niilismo para cada um dos dois é completamente diferente. Claro. Né? A própria definição do que é niilismo. Então fala aí. Então, para o Nietzsche, a primeira diferença entre niilismo de Dostoiévski e Nietzsche é que para Nietzsche o próprio cristianismo seria uma espécie de niilismo, pois ele nega a vida em detrimento de uma outra. Já o Dostoiévski não, né? Como todo mundo sabe, ele ressignifica o cristianismo através de sua obra. Defesa, né, de que que pode ser mais explicitada, né? Se Deus não existe, tudo é permitido. Que no caso, Dostoiévski nunca disse isso. É, na verdade, uma certa junção das frases de um parágrafo, né, do irmão Karamazov, onde ele explicita o artigo na cena da igreja. Na verdade, a primeira pessoa a utilizar isso foi o Sartre, no ensaio O Existencialismo é o Humanismo. Ele pega assim, se Deus não existe, tudo é permitido. Assim afirmou Dostoiévski, e esse é o ponto de partida para o existencialismo. Aí daí que vem essa confusão de que nunca ocorreu, ou seja, essa frase nunca existiu na obra dostoiévskiana. E na verdade ele diz, se não houver mortalidade da alma, tudo é permitido. É isso que ele diz, na verdade, na realidade. Tá no ensaio dele lá. Embora ali no contexto do Ivan Karamazov as duas coisas fossem a mesma. Sim, sim. O Ivan Karamazov ele tem essa posição um pouco ateísta. E essa posição dele em relação a Deus, a existência de Deus e a moralidade é o que influencia Smerdyakov a matar o Fyodor Dostoiévski, o Fyodor Karamazov, né? Sim. Que é o pai do Ivan e é pai do Smerdyakov também, né? Bastardo. Smerdyakov é bastardo. Ele abusa da... que era deficiente mental, se não me engano, né? Isso. Tá, mas o niilismo. Exatamente. Voltar aqui pro Nietzsche, na verdade, um dos aspectos do niilismo seria esse negócio da negação da vida, que a gente entra no niilismo negativo. E estabelecendo que, por exemplo, no Crepúsculo dos Ídolos, na parte do como o mundo verdadeiro tornou-se uma fábula, ele vai falando como que a sociedade ocidental foi construída por meio de mentiras e promessas vazias. Ele começa, então, no primeiro aforisma dele, criticando Platão, esse negócio do mundo sensível ao ideal, essa busca incessante pela verdade, né? Ele até ironiza, Platão, sou a verdade. Esse entendimento de que existe um mundo verdadeiro prometido ao sábio e tal. E isso foi transformando-se ao cristianismo, que pegou parte dessa metafísica socrática platônica e transformou agora, na verdade, para o devoto. Ou seja, o devoto, o fiel, aquele pecador que paga penitência é o sujeito que vai alcançar o mundo verdadeiro, o céu. Para o Nietzsche isso é a negação da vida, uma vez que essa transposição entre mundo sensível, mundo ideal, algo que existe além da vida, porque ele critica essa maneira, essa coisa de pensar, né? Ele advoga o perspectivismo, que são múltiplas visões sobre a sociedade. Ele é contrário a esse essencialismo, essa questão de valorizar e colocar a vida ou o pensamento com categorias fixas, absolutas, verdadeiras. Travou? Travei. Que isso, meu filho? Crítica essa coisa de essencialista de colocar em categorias fixas, absolutas e verdadeiras.
onde o homem, como dito, ele simplesmente coloca a sua fé, a sua esperança em algo além desse mundo, achando que algo o espera, né? Para Nietzsche isso daí também é um tipo de niilismo. Então, para o niilismo, o cristianismo, o platonismo, todas as metafísicas nesse sentido. Ele também positivo. critica, ele continua, né, no terceiro aforisma, criticando agora dessa vez Kant e o imperativo categórico. Fala do homem não, cara. Eu sou mesmo um romântico. Beleza, tá vendo? É pra vocês aí de casa verem o que é ser um macho estudado, tá sabendo? Ele critica o imperativo categórico porque, apesar do Kant reconhecer que é incognoscível, o mundo metafísico, ele não, na ética, no pensamento kantiano, no mundo metafísico já está desmanchado, assim, essa promessa de que existe algo além da vida, algo após a morte é desmanchado. Ainda assim, há essa busca incessante pela verdade, essa coisa essencialista, fixa, de algo verdadeiro, dogmático, né? Ele vai seguindo falando do positivismo e do niilismo, né? Que seria essa parte da morte de Deus, e ele anuncia sua filosofia trágica. Não existe só um ponto de vista, mas vários múltiplos pontos de vista. Ou seja, cada um aqui, por exemplo, eu tenho o meu ponto de vista, você também tem o seu ponto de vista. A gente não pode simplesmente chegar à conclusão de algo verdadeiro. A gente não pode pegar o pensamento, o homem, a vida e colocar nessa categoria, já que ela é simples puro movimento. É isso que Nietzsche diria, ela é movimento, ela vai se alterando e tal. Então o niilismo pro Nietzsche e pro Dostoiévski são opostos. Claro. Então o niilismo que o Nietzsche está criticando não é o niilismo que o Dostoiévski está criticando. Não, ele também, o Nietzsche tem essa definição, tem vários tipos de niilismo pro Nietzsche. Então você falou só do primeiro. Sim, eu falei no primeiro porque justamente eu acho muito mais interessante focar nesse, porque tem a ver com o assunto... Quais são os outros? Tem o niilismo reativo, tem o niilismo completo e niilismo passivo. Esse é o que eu gosto. Niilismo passivo. Eu foquei mais nesse niilismo. Esse eu descobri lendo Kant, a crítica da razão pura. Incrível. Continue, por favor. Só zona, não dá, cara. Eu quis focar mais nesse... Eu vou falar um pouquinho também do niilismo, mas eu quero focar mais nesse negativo, porque tem tudo a ver com o nosso assunto. Nesse sentido que o Dostoiévski, ele é um metafísico. Ele defende, né, a ideia do cristianismo, como a gente já apresentou, da imortalidade da alma, e tem muito mais a ver com o assunto do que os outros do que o resto. Então, meu caro camarada, eu gostaria de fazer uma pergunta a você. O que você entende dessa percepção niilista do Nietzsche? Até porque, se a gente entender, ele defende uma espécie de niilismo que é o niilismo ativo, é o criativo, né? É o famoso e conhecido super-homem nietzschiano. Bom, o niilismo nietzschiano, ele está muito relacionado, ele tem muita relação com muitos aspectos do niilismo que o Dostoiévski está criticando, né? Então, por exemplo, o niilismo que o Kirillov tem, o Ivan Karamazov, ou até mesmo o Raskolnikov, porque o Raskolnikov, ele defende, eu não falei isso lá atrás, mas ele defende que existem certas pessoas no mundo que elas precisam superar os valores tradicionais, elas estão além dos valores tradicionais, e esse estar além, esse agir além dos valores que faz com que a sociedade se movimente. Então ele, por exemplo, ele se inspira muito no Napoleão. Mas por que eu falei disso? Teoria do grande homem do Raskolnikov. Você está falando isso porque eu te perguntei sobre niilismo. Tá. Bom, o Ivan Karamazov, o Kirillov, eles têm essa posição de... essa negação, em algum sentido, da moralidade tradicional. E isso está muito relacionado com a defesa do niilismo de Nietzsche. Mas fazer um contraponto. Nesse sentido, por exemplo, Kirillov, que no final do Demônio, se você não chegou a ler, o livro é de 1872, então desculpa aqui, o livro é de 1872... Tem audiolivro, isso aí? Audiobook? Tem audiobook com... Então vou ouvir hoje, desculpe. A Luísa, com a Anitta narrando o audiobook. Já viu o filme? Já viu o filme. O Demônios é muito grande, eu vou esperar sair em filme. Vai esperar... Boa. Porra! Queria falar do Kirillov, que na verdade ele se mata, né? E pro Nietzsche isso aí também seria algo bastante negativo. Ele quer afirmar. O Nietzsche é a força criadora, é o super-homem que se afirma, abraça os novos valores. Então, mas por isso que eu falei que ele se aproxima em muitos aspectos.
Calma, bebê! Calma, bebê! Nós estamos ou não numa democracia? Então, em certo sentido, no começo do Anticristo, o Nietzsche defende um certo tipo de moralidade, né? Ele defende que o bem é aquilo que afirma a vontade de potência. Que nem quando eu gritei aqui com você, seu animal. Eu estava afirmando a minha vontade de potência, eu estava agindo bem. Agindo como um verdadeiro ser nietzschiano. E aí ele ainda critica a compaixão cristã, que ele falou que ele fala que a compaixão cristã é privilegiar o fraco. Enfim, não vamos entrar nessa seara aí que é complicada. Essa é uma seara complicada. E um adendo, antes de a gente prosseguir no assunto, para aqueles ouvintes que talvez estejam perdidos, o niilismo, como a gente foi dito, é caracterizado pela negação de todos os valores. E, primeiramente, ele foi popularizado pelo Ivan Turgenev em Pais e Filhos, no personagem Bazarov, que seria esse protótipo... Bazarov, agora não sei. É Bazarov ou Bazarov, depende do acento, né? Vamos ver. Que foi popularizado na Rússia, que seria esses jovens da década de 60 que eram opostos aos jovens da década de 40. Lembrando que os jovens da década de 40 falam 1840, que o Dostoiévski fez parte, o Turgenev fez parte. Os de 60 já eram bem mais radicais. Eles negavam, por exemplo, a religião, queria a separação do Estado da igreja, eles tacavam bombas, né? Tanto que perto da morte do Dostoiévski, o Alexandre II, né, o czar libertador, liberal, foi entre aspas... que os comunas mataram? Então, você vai falar, tacaram bomba perto dele, eu acho que ele sobreviveu a essa tentativa de assassinato, depois ele foi assassinado de fato. Pela Revolução do Lenin, né? Não foi pela Revolução Russa, foi antes, foi eles antes. matavam o czar, mataram o czar e tal. Então, e, se eu não me engano, o uso histórico da palavra niilista já ocorre desde a antiguidade. O Agostinho, se eu não me engano, já utilizou a palavra niilista para falar sobre aqueles que não criam em Cristo, sobre as pessoas que não tinham religião, se eu não me engano. Pesquisa aí rapidinho, fazendo favor. Agostinho niilista. Não, aqui é tudo doxa, cara. Se não me engano, doxers, tá tudo certo. Aqui é tudo doxa. Não se preocupem em procurar os fatos. Aqui não há fatos, apenas opiniões ditas com ênfase. E a informação é assim. Então, camarada Eduardo, eu gostaria de te perguntar a sua posição, opinião sobre a questão da existência e inexistência de Deus, que é uma temática tratada pelos nossos dois queridos aqui, né? Cara, eu acho que não interessa pra você a minha posição sobre isso. Eu acho que você está fazendo perguntas que não estão relacionadas aqui com o nosso tema tratado. Tá sim, tá E relacionado. você deveria rever a sua posição, seu modo de interagir com outras pessoas, principalmente num ambiente formal como esse aqui. Não. Eu acho que você está passando de todos os limites possíveis e imagináveis da boa interação humana entre ser humano, entre pessoas intelectualmente capazes. Porra! Eu sei de muitas pessoas que estão querendo construir aí algumas teorias. Agora vamos voltar a falar sério. Tá, o que você quer falar? Eu gostaria, já que você mencionaste, além da crítica do Dostoiévski ao niilismo, essa falta de noção de vida, falta de sentido, quais seriam os outros apontamentos críticos / filosóficos que ele faz em sua literatura? A crítica ao utilitarismo, ela aparece muito presente nas memórias do subsolo, né? O homem do subsolo, ele faz uma crítica, isso também eu acho que é muito freudiano, essa ideia de que o homem, ele não busca só o bem-estar. Tem algo que ele busca mais do que o bem-estar, que é a liberdade. Então, muitas vezes, em nome da liberdade, o homem busca o sofrimento, em vez do bem-estar. O homem do subsolo, ele tem até uma ironia presente ali com havia uma ideia presente na Europa e na Rússia de que o homem, pela ciência, superaria todos os problemas. Ele criaria uma sociedade perfeita, ele teria uma Palácio de cristal. Um palácio de cristal, ele teria uma tábua com todas as ações que maximizariam os bem-estar comum. E o homem do subsolo, ele ironiza bastante isso, né? Eu me lembrei que no texto do Dostoiévski, ele critica o texto do Kant, aquele que a gente leu na filosofia política. É do ponto de vista... Não, a história universal de um ponto de vista cosmopolita. Eu acho que nesse texto ele critica essa ideia kantiana também, tá? Entre as entrelinhas. Que o Dostoiévski critica essa ideia da história como progresso, que é bem presente na filosofia do idealismo, entre aspas, né? Da filosofia do idealismo alemão. É romantismo também, né? E você acha que tem na obra do Dostoiévski um existencialismo? Diria que sim, um existencialismo cristão.
Eu gostaria, na verdade, de devolver a pergunta para você, já que você que está tratando de Dostoiévski. Eu já tratei da minha parte, que é o Nietzsche. O que você quer que eu fale sobre Quero que você repita e retorne a pergunta. Você acha que existe alguma corrente existencialista na obra dostoiévskiana? Eu afirmei que sim, porque existe, mas eu quero que você explique esse ponto de vista na sua opinião. A gente já sabe que existe duas vertentes do existencialismo, né? Bem básicas, que seria o existencialismo cristão e o existencialismo ateu, que é o ateu proposto por Sartre, Camus, entre vários outros, né? Que leram e beberam da fonte dostoiévskiana. Camus não é uma marca de arroz? Foge das questões. Então há um existencialismo aí latente aí na obra, você acha? Sim. Existe um mal-estar com a existência entre os personagens, existe uma... E, de certo modo, existe uma superação disso através de Deus, através da compaixão, da moralidade, da... Na crença de um mundo metafísico verdadeiro, porra. Bom, você tem alguma consideração final acerca de... Eu tenho. Eu gostaria, nesse momento do final do podcast, eu gostaria de agradecer ao meu arqui-inimigo Eduardo por concordar em apresentar essa parte do nosso projeto aqui. Gostaria também de agradecer a minha mãe, meu pai, minhas tias, meus avós, meus irmãos, meus primos, tios, porra toda. Espalhar nesse momento a mensagem do amor, do Evangelho de Cristo, de Buda, de Hare Krishna, de Gita, Yoga e tudo. Eu gostaria de espalhar o amor. A gente deveria amar uns aos outros mais. Bom, ao contrário do meu camarada PH, eu não ligo a mínima pra minha audiência. Eu acho que não me interessa se vocês gostaram ou não gostaram desse programa. Pra mim vai ser indiferente. E eu simplesmente estou aqui querendo passar a minha mensagem para mim mesmo. Vocês são insignificantes pra mim. O que vocês pensam ou deixam de pensar não faz a menor diferença pra minha vida. Então, eu não cultivo nenhum amor, nenhum bom sentimento por vocês. E é basicamente isso que eu gostaria de dizer. Esse bando de animal já vai embora, né? Esse bando de cavalo, moro? Valeu, sua comédia! E hoje a gente fica por aqui. Os produtores deste programa gostariam de agradecer a professora Alice Bittencourt Haddad por ter liberado a sala do Aporia, Núcleo de Pesquisa em Filosofia Antiga da UF, para que pudéssemos gravar esse podcast. Esse episódio usou áudios de Judeu Baruch, Ariano Suassuna, Natuza Neri, TV Pirata, Globo News, Dr. Enéas, Alborguete, Malafaia, YouTube, Hermes e Renato, Pablo Marçal, Reinaldo Azevedo e Chico Anísio Show. Eu gostaria de agradecer a presença dos nossos debatedores. Chegamos ao final do nosso debate. Se quiser, assina nosso feed e dá uma olhada nas nossas redes sociais. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima. Não aguentava mais! A gente tem feito coisas admiráveis, né? Extrapola conceitualmente tudo aquilo que foi estabelecido como ético, não é? Na medida em que se impõe as aspirações comunitárias, muito mais relevantes e prementes. Entendeu, minha amiga? Esse tipo de gracinha aí eu respondo com o meu trabalho. Eu aposto que aqui ninguém sabe com quanto dinheiro se compra um litro de leite, ama. O mundo é falso. Os caras não sabem nada, pá, entendeu? Não sabem nada.